Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, que assim seja. Nós estamos estudando o livro Evolução em Dois Mundos. O autor espiritual é o espírito André Luiz. Psicografia deste livro é de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Nós estamos estudando o capítulo 7, que trata de evolução e hereditariedade, e nós lemos até o último episódio Fatores da Hereditariedade. Iniciamos a leitura do Arquivo dos Reflexos Condicionados. Através dos estágios nascimento, experiência, morte, experiência, renascimento, nos planos físico e extrafísico, as crisálidas de consciência, dentro do princípio de repetição, respiram sob o sol como seres autótrofos no reino vegetal, onde as células, nas espécies variadas em que se aglutinam, se reproduzem de modo absolutamente semelhante. Nesse domínio, o princípio inteligente, servindo-se da herança e por intermédio das experiências infinitamente recapituladas, habilita-se à diferenciação nos flagelados, ascendendo progressivamente à diferenciação maior na escala animal, onde o corpo espiritual, a afeição de protoforma humana, já oferece moldes mais complexos diante das reações do sistema nervoso, eleito para a sede dos instintos superiores, com a faculdade de arquivar reflexos condicionados. Então vamos lá. Primeiro vamos ver os estágios. Então ele diz nascimento, experiência, morte, experiência, renascimento. E ele diz que esses estágios acontecem nos planos físico e extrafísico. Então, vamos, para facilitar, considerar primeiro o plano físico. Então, você nasce no plano físico. Nesse plano físico, você vai ter uma experiência de vida que se encerra com a morte. Morreu. Isso significa que você retorna ao plano extrafísico, ou seja, ao plano espiritual. E no plano espiritual você é como se a morte representasse o nascimento para o plano espiritual, e a morte representando o fim da sua experiência no plano físico, porém o início da sua experiência no plano extrafísico, no plano espiritual. E aí você tem a experiência no plano espiritual para então renascer novamente no plano físico e ter nova experiência, nova morte e assim sucessivamente, né? Esse movimento ele vai dando, né, vai adicionando
ao princípio espiritual um conjunto de memórias, um conjunto de experiências que são gravadas através de repetições, de milhares de repetições, de milhões de repetições durante muitos e muitos períodos de anos. Então nós estamos falando aí de milhões e às vezes até de bilhões de anos para que tudo aconteça. E aí ele diz que respiram sobre o Sol, né? Esses seres passam a respirar sobre o Sol e ele dá um nome autótrofos, né? Aí você fala, Valdir, eu não sei o que é isso, não. O que é autótrofos? Autótrofos são os seres que produzem o próprio alimento. Por isso que ele diz autótrofos no reino vegetal. No reino vegetal, através da fotossíntese, as plantas produzem o próprio alimento, né? Então geram ali o próprio alimento através da fotossíntese. Então elas vão estar se nutrindo dos nutrientes que vêm dos minerais que estão na terra, né? Mas esse nutriente ele vai ser constituído na forma de nutriente para que a planta sobreviva através da produção do próprio alimento, por isso seres autótrofos, aqueles que produzem o próprio alimento, né? E aí ele diz que respiram aí como reino vegetal, onde as células nas espécies variadas em que se aglutinam. Depois elas se reproduzem absolutamente de forma semelhante. Então, sei lá, se você pegar uma samambaia de talvez 1 milhão de anos, vai ser mais ou menos a mesma carinha de samambaia que a gente tem hoje em dia. As árvores têm mais ou menos a mesma característica, né? Tem ali alguma diferenciação das espécies, mas você tem basicamente as mesmas características: tronco, caule, raiz, galhos e folhas, flores e essa coisa toda, que dão essa característica do reino vegetal. Nesse domínio, né, o princípio inteligente ainda está se servindo de uma herança, vamos chamar assim, né, por intermédio das experiências que são infinitamente recapituladas. Então é como, sabe aquela história de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? É aquela coisa de você repetir milhares, milhões de vezes a mesma coisa, e o princípio espiritual acaba por gravar, por manter aquela informação, né? Aí ele se habilita a uma diferenciação, né? Quando você salta ou tem ali uma coisa intermediária entre o reino vegetal e o reino animal nos flagelados. Então, se vocês lembrarem, né, essa coisa dos flagelados, são aqueles seres que têm uma espécie de cauda ou algo que lembre uma cauda e que se movimentam através do balanço dessa parte do corpo, né? E ali, naquele processo, eles começam a progressivamente criar uma diferenciação cada vez maior, né? Até que chegam à escala animal. Quando você chega na escala animal, esse princípio espiritual, ele já começa a constituir, vamos chamar assim, algo mais próximo daquilo que a gente concebe como ser humano. Então, você já tem esqueleto, você já tem estrutura de membros, você já tem cabeça, corpo, membros e esse tipo de coisa. No reino do animal, esse corpo espiritual já tem uma protoforma, como ele diz aqui, humana, né? E já oferece alguns moldes mais complexos, como eu citei. Você já tem esqueleto, você já tem pulmão, você já tem sistema respiratório, sistema circulatório. A coisa começa a ganhar uma complexidade já no reino animal, né? Essa complexidade já tem como função arquivar reflexos condicionados, ou seja, saber o que fazer, né? De novo, ninguém ensina o pulmão a respirar, ninguém ensina o coração a bater. Ele está se referindo a esses reflexos condicionados, que vem sendo trazido dos reinos inferiores, né? Do vegetal, do animal, para chegar no humano com esse reflexo já arquivado ali no princípio espiritual, quando
este se tornar um espírito. Então, vamos adiante agora. Construção do destino. Sofrem as células transformações profundas porque o elemento espiritual deve agora viver como ser alótrofo, somente conseguindo manter-se com o produto de matérias orgânicas já elaboradas. Então, só para vocês não ficarem na dúvida, aí, alótrofo é o ser que depende de outros, da alimentação de outro ser, né? Tudo bem? Então, os alótrofos, eles consomem a matéria orgânica já elaborada, né? Enquanto que os autótrofos, eles conseguem produzir o próprio alimento. Sigamos. Com a passagem do tempo e sob a inspiração dos arquitetos espirituais que lhe orientam a evolução da forma, avança na rota do progresso, plasmando implementos novos no veículo de expressão entre a esfera terrena e a esfera espiritual, adquire os orgânulos particulares com que passa a atender variadas funções entre os protozoários, como sejam os vacúolos pulsáteis para a sustentação do equilíbrio osmótico e os vacúolos digestivos para o equilíbrio da nutrição. Nos metazoários conquistam um carro fisiológico estruturado em aparelhos e sistemas constituídos de órgãos que, a seu turno, são formados de tecidos compostos por células em complicado regime de diferenciação e, passando por longas e porfiadas metamorfoses, atinge o reino hominal em que os gametas se erigem especializados e seguros no aparelho de reprodução, com elementos e recursos característicos para o homem e para a mulher no imo do centro genésico. Entre os aparelhos de metabolismo e os sistemas de relação, no ato da fecundação, reúnem-se os pronúcleos masculino e feminino, mesclando as unidades cromossômicas paternas e maternas, a fim de que o organismo, obedecendo à repetição na lei da hereditariedade, se desenvolva dentro dos caracteres genéticos de que descende, mas agora no reino humano. O espírito, entregue ao comando da própria vontade, determina, com a simples presença ou influência no campo materno, os mais complexos fenômenos endomitóticos no interior do ovo, edificando as bases de seu próprio destino no estágio da existência, cujo início o berço assinala. Então, o que a gente tem? Quando a gente diz de construção do destino, né, lá atrás, nos primeiros movimentos, como a gente já viu anteriormente, a gente já viu isso nos outros episódios. Quem tiver dúvida, volta nos episódios anteriores em que a gente discute isso com mais profundidade. Todo esse processo de aprendizado das células e dos sistemas que a gente precisa, sistema circulatório, sistema respiratório, sistema nervoso e assim sucessivamente, ele vem sendo construído pelos arquitetos espirituais ao longo de todo esse processo por mais de 1 bilhão de anos, transformando e construindo, dando essa espécie de memória de construção para esses princípios com os quais a gente lida até hoje. Então, o espírito, ele tem dentro do seu comando, dentro da sua ordem de comando, diversos princípios espirituais que carregam consigo essa memória, vamos dizer assim, de como fazer as coisas.
Então, quando nós direcionamos uma célula-tronco para que aquela célula-tronco se transforme em um órgão, em um pulmão, ou em uma célula do sangue, ou coisa parecida, esse registro na célula-tronco, ele está arquivado ao longo desses milhões de anos de evolução e trabalho desses arquitetos e geneticistas espirituais que vão construindo e condicionando isso para que esses princípios espirituais possam servir ao espírito no momento do reencarne, né? Porém, né, apesar de respeitadas todos os princípios da hereditariedade biológica, nós trazemos conosco o que a gente chama de herança espiritual, ou seja, nós vamos definir e influenciar ali no momento em que a célula ovo vai começar a se dividir, no momento em que os dois gametas ainda não formaram a célula ovo, né? Então daqueles vários óvulos que a mulher carrega nos ovários, naquele momento de aproximação do espírito reencarnante, um óvulo vai ser selecionado. E esse óvulo vai ser selecionado de acordo com o planejamento daquela encarnação e com a memória de herança espiritual que esse espírito carrega consigo, com tudo aquilo que está registrado no seu perispírito das experiências anteriores e do propósito daquela experiência que vai se iniciar. E da mesma maneira, dos milhões de espermatozoides que vão estar a caminho para formar essa célula ovo, um deles vai ser selecionado e vai ser impulsionado a se encontrar com o óvulo feminino e formar então a célula ovo. O óvulo feminino e o espermatozoide vão carregar consigo, obviamente, os genes da hereditariedade, mas também os genes que mais se afinam, os genes que mais se aproximam das necessidades espirituais que aquele espírito reencarnante e que está iniciando mais uma jornada de reencarnação necessita para o que foi planejado para aquela reencarnação. Então, não é uma coisa assim sem governo, né? Sorteia-se um óvulo, sorteia-se um espermatozoide e pronto, seja o que Deus quiser. Não é assim, né? No final das contas seja o que Deus quiser, porque Deus quer o melhor para nós. Mas tudo isso segue uma lei de hereditariedade, ou seja, hereditariedade do material biológico e genético fornecido pelos pais, e uma lei de herança espiritual trazida pelo espírito que é o reencarnante naquele momento e que vai presidir toda a formação daquele corpo, e que é com a sua psique que ele já no momento ali do encontro do espermatozoide com o óvulo, esse espírito está já presidindo esse processo e já está agindo sobre essas escolhas de genes e de genética para a formação do corpo que ele vai estar em função do planejamento daquela encarnação que foi feito. Sigamos na leitura. Hereditariedade e afinidade. Nas épocas remotas, os semeadores divinos guiavam a elaboração das formas, traçando diretrizes ao mundo celular em favor do princípio inteligente. Então, conduzido ante a sociedade espiritual como a criança irresponsável ante a sociedade humana. Todavia, à medida que se lhe alteia o conhecimento, passa a responsabilizar-se por si mesmo,
pavimentando o caminho que o investirá na posse da herança celestial, no regaço da consciência cósmica, com alicerces na hereditariedade, toma a forma física e se desvencilha dela para retomá-la em nova encarnação, capaz de elevar-lhe o nível cultural ou moral, quando não seja para refazer tarefas que deixou viciadas ou esquecidas na retaguarda. Contudo, ligado inevitavelmente aos princípios de sequência, é compelido a renascer na terra ou a viver além da morte, com raras exceções, entre os seus próprios semelhantes, porquanto hereditariedade e afinidade no plano físico e no plano extrafísico, respectivamente, são leis inelutáveis sob as quais a alma se diferencia para a esfera superior por sua própria escolha, aprendendo com larga soma de esforço a reger-se pelo bem invariável que, em lhe assegurando equilíbrio, também lhe confere poder sobre os fatores circunstanciais do próprio ambiente, a fim de criar valores mais nobres para os seus impulsos de perfeição. Vamos lá, vamos entender isso. Então nós temos hereditariedade, né, e afinidade. No campo da hereditariedade, a gente vai estar próximo ali do que a biologia me entrega, né, na formação do organismo. No campo da herança espiritual, a gente também vai estar próximo àquilo que nos é semelhante. Então, essa herança espiritual, o André está descrevendo ela como afinidade. Antes de chegar nisso, né, os semeadores divinos, eles guiam completamente a elaboração das formas. E esse guiar segue diretrizes que são traçadas para aquilo que se pretende fazer. Então, um corpo destinado a um planeta de provas e expiações precisa ter determinadas características, precisa ter determinadas resistências, precisa ter determinados sistemas funcionando. Até a construção desses corpos e desse sistema, os semeadores divinos vão guiar esse processo através de diretrizes divinas em favor do princípio inteligente, que até esse momento não tem responsabilidade sobre os atos, como a criança, né, irresponsável, pequenininha, ela depende da sociedade humana para lhe proteger, né, para lhe garantir ali a proteção e a sobrevivência. Então esse princípio inteligente, ele recebe toda essa proteção desses semeadores divinos, desses arquitetos divinos, dessas inteligências próximas a Deus, que vão guiar esse princípio espiritual até que ele tenha condições de responsabilizar-se por si mesmo, né? Quando chega na sociedade humana, né, à medida que o conhecimento vai aumentando, à medida que a gente vai saindo dali da primitividade dos instintos e vai se desligando da necessidade de viver em mundos primitivos, o nosso conhecimento, ele vai alteando, ele vai melhorando, a gente vai ficando cada vez mais responsável pelos próprios atos. E em função disso, a gente passa a responder, né, por aquilo que a gente fez. Esse processo de
ter responsabilidade sobre os próprios atos, de assumir as consequências sobre os próprios atos, vai gerando afinidades, né? Então, na medida em que eu faço as coisas de uma determinada maneira, eu em sociedade eu vou procurar pessoas que vão garantir ou que vão aprovar aquele processo. Então, por afinidades, eu vou me associando a essas pessoas e vou buscando o meu crescimento, eu vou buscando a minha interação com as demais criaturas, mas todo mundo está buscando o quê? A felicidade. E essa felicidade ela só é alcançada através dessa perfeição relativa que a gente está destinado a obter. Quanto mais a gente se afasta dessa perfeição, mais a gente se sente infeliz, em desequilíbrio e precisando se reajustar ao processo de equilíbrio. E nesse processo de buscar se reajustar ao processo de equilíbrio, a gente mira o quê? Mira as esferas superiores. Então, quem está num planeta primitivo quer progredir e chegar num planeta de provas e expiações. Quem está num planeta de provas e expiações quer progredir e chegar num planeta de regeneração. Quem está num planeta de regeneração quer progredir e chegar num planeta feliz e assim sucessivamente. Então, essa busca pela felicidade, essa busca por melhoria contínua, essa busca por me tornar cada vez melhor, é o meu impulso de perfeição que me joga para frente. Nesse sentido, eu só consigo esse progresso através do desenvolvimento do meu conhecimento, do meu entendimento das leis divinas e da minha capacidade de interagir com outras criaturas criadas por Deus. É assim que eu vou diferenciar o bem e o mal. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, que assim seja.